Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva. Como é bom estar na sua companhia e um santo e feliz Natal, porque hoje é dia 25, dia em que Jesus nasceu. Então, desejo-lhe um santo Natal, que Jesus também possa nascer na sua casa, no seu coração, e que Ele possa fazer a diferença todos os dias na nossa vida. Hoje vamos falar sobre um tema muito interessante, que é sobre Alfa Portugal, e tenho aqui o fundador do Alfa em Portugal. Seja muito bem-vindo, Padre Jorge Silva. Muito obrigado, é uma alegria estar aqui na Canção Nova, no dia de Natal, para falar daquilo que é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas, que é Jesus Cristo. E como de manhã é que se começa o dia, e no dia 25, por ser Natal, não será diferente, vamos iniciar a nossa manhã com um momento de oração, que eu convido o Sr. Padre Jorge a orientar para nós. Muito bem. Senhor Jesus, nascido em Belém, neste dia, nós te louvamos pelo admirável mistério que nos faz viver. Um Deus que se faz homem, ensinando à humanidade o caminho da própria humanidade. Fizeste-te homem para nos ensinarmos a sermos homens. Tu foste apresentado mais tarde por Pilatos como eis o homem. Tu és o verdadeiro homem, aquele que levou o ser homem à sua máxima plenitude e ensina-nos o caminho. E nós contigo aprendemos, Senhor Jesus, que ser verdadeiramente homem é ser divino. Tu assumiste a nossa condição humana e em ti se uniram o humano e o divino. Damos-te graças, Jesus, por teres vindo à nossa humanidade ensinar-nos o caminho para Deus, o caminho da salvação, o caminho da fraternidade, o caminho da paz. Damos graças ao Pai que te enviou, por ter amado o mundo tanto que lhe enviou o seu Filho, para que todo homem que nele creia não pereça, não viva perdido, mas encontre a vida plena e em abundância. Hoje, com os anjos e com os santos, queremos glorificar a Deus e cantar glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens que Ele ama. Amém. Amém. E antes de começarmos a falar sobre esta temática, Alfa Portugal, vamos ver uma peça em que diz Explora Mais, Desafio Alfa. Vamos ver. If you've ever wondered if there's more, you're not alone in that. We all explore, every day, in small ways and big. We find ourselves, reinvent ourselves, define ourselves, publish our lives. We find ways to stand out and ways to blend in. We meet people that remind us of us, and people that remind us of who we want to be, and people that just make the journey that much more fun. We connect and share. We learn from each other and grow together. We celebrate and mourn side by side. We push our limits, challenge ourselves, fall down and get back up again. Our days are long and our nights get short. We put in the hours in the hope of building something that lasts. And at the end of the day, find joy in the fleeting things. We want to squeeze all the life out of life and hit pause on moments we wish could last. Put simply, we want to live, and along the way discover all we can, experience more, and find out who we really are. We all are searching. It's rare to find time to think and talk about the big questions of life, about faith and reason and God and meaning. But exploring is good. We're built for it. E hoje vamos falar aqui sobre o Alfa Portugal, e tenho aqui comigo então o Sr. Padre Jorge Silva, que é o fundador e diretor do Alfa em Portugal. Seja mais uma vez muito bem-vindo. Temos aqui connosco também a Joana Lourenço, que é coordenadora com o seu marido do Alfa de São José. Seja muito bem-vinda. E temos também a Margarida Esteves, que pertence ao Alfa de São João Batista. Bem-vinda. Obrigada. Todos de Coimbra.
Sim, todos da mesma unidade pastoral. Sim. Antes de começarmos a falar sobre esta temática, apresentem-se lá para casa quem é o Sr. Padre Jorge, quem é a Joana e quem é a Margarida, para as pessoas que lá estão em casa conhecerem-nos um bocadinho melhor. Sou o Padre Jorge Santos, sou o pároco de São José e de São João Batista em Coimbra e, de facto, conheci o Alfa no ano 1999, melhor dizendo, em Londres, e depois comecei a fazer essa experiência cá. E é só isso, não é, digamos assim, o iniciador do Alfa em Portugal. Eu, atualmente não sou o diretor já, sim, porque o Alfa tem uma estrutura já, e eu, digamos assim, hoje trabalho mais com o Alfa nas paróquias, e a estrutura do Alfa em Portugal é feita por um secretariado, digamos assim, por um escritório nacional, que funciona na nossa paróquia, mas que, digamos assim, tem mais uma visão a nível nacional, sim, e eu estou mais hoje, com a paróquia. Embora esteja também a ajudarem no nacional, estou mais com as paróquias. Sim. Olá, eu sou a Joana, sou casada, tenho uma filha, sou advogada, sou católica, faço parte, a convite do Padre Jorge, que nos lançou assim um desafio do Alfa São José, e estou agora, há 2 anos, salvo esta parte, juntamente com o meu marido, a coordenar a equipa de São José, relativamente ao Alfa, que funciona aí. Sim. Olá, eu sou a Margarida, sou médica dentista, sou membro da equipa Alfa de São João Batista e, na verdade, eu conheci o Alfa, eu não nasci em Coimbra, vivo agora em Coimbra e conheci o Alfa quando me mudei para Coimbra e comecei a frequentar a paróquia de São João Batista. A convite, um dia fui à Eucaristia e a convite de uma pessoa, pronto, decidi fazer o Alfa e fiz o Alfa e integrei também assim a equipa. Sr. Padre Jorge, porquê o nome Alfa e como é que começa então o Alfa em Portugal? Como é que começa este desbravamento? Portanto, Cristo deu-se a si mesmo, no livro do Apocalipse, o nome de eu sou o Alfa e o Ômega. E este percurso é sobre as bases da fé cristã. Não é todo o cristianismo, não é todo o caminho cristão, mas é o princípio do caminho, que é o encontro pessoal com Cristo vivo, não é? É o querigma, o primeiro anúncio. Depois há toda a vida cristã até chegar ao ômega. Por isso o percurso não é alfa e ômega, mas é percurso alfa, para nos dizer mesmo que é o primeiro anúncio para levar as pessoas a encontrar-se pessoalmente com Cristo e a partir daí a fazer o caminho da fé, a tornarem-se discípulos dele. Foi uma experiência que começou em Londres, numa paróquia que estava praticamente morta, e o pastor propôs, em contexto anglicano, propôs fechar a igreja. E as poucas pessoas que lá estavam ficaram tristes e ele então propôs-lhes fazerem um caminho juntos durante 5 semanas, nessa altura, e trazerem pessoas para esse percurso. As pessoas aceitaram e aquilo foi estrondoso. Pouco a pouco, a partir disso, a paróquia começou a renovar-se, já não fechou, começou a renovar-se. Isso depois, pouco a pouco, passou de 5 semanas para 10, e depois abriu-se a outras igrejas, e eu já existia o Alfa lá há vários anos. Quando eu estava em Paris, ouvi falar, eu tive 2 anos a viver em Paris, e depois ouvi falar do Alfa em Londres, uma coisa interessante como primeiro anúncio, que eu interessava muito este primeiro anúncio, e fui lá ver com outros amigos franceses o que era o percurso Alfa, e fiquei encantado por aquilo que vi, pelos testemunhos que eu vi, pela simplicidade do percurso e pelos frutos que dava. Então tentei armazenar o melhor possível de conhecimentos e quando cheguei às paróquias onde estava, no Conselho de Cantanhede, comecei a primeira experiência e verifiquei que, de facto, era uma bela experiência para desbloquear digamos assim, uma renovação de uma paróquia. O Alfa, de facto, é extraordinário para mudar a cultura de uma paróquia e para fazer mudar a mentalidade e tornar uma paróquia, digamos assim, que está um bocadinho morna, a paróquia em manutenção, a uma paróquia verdadeiramente missionária, evangelizadora e dinâmica. Podemos dizer que o Alfa traz vida? Traz vida, renova, sim. Quais os temas abordados neste percurso e o que é que explora o Alfa? Portanto, como o percurso Alfa é sobre Cristo, não é? Naturalmente isso é o primeiro anúncio, quem é Jesus Cristo,
são temas dados de uma forma muito bela. Depois o segundo percurso é porque é que ele morreu, e aí fala-se na morte de Jesus, no sentido, no pecado, na morte de Jesus e a salvação que ele nos trouxe e a força da sua ressurreição. E depois o terceiro sobre a fé, necessária para aderir a Jesus Cristo. Mas isso é feito de uma forma, isto não é uma questão de catequese, é uma questão para levar a pessoa, digamos assim, a apanhar Cristo no seu todo. Todos os ensinamentos são para levar a pessoa a fazer uma experiência íntima, experiência verdadeiramente, não só dirigida à inteligência, mas dirigida a toda a pessoa, ao seu coração, à sua afetividade, às suas emoções, à sua inteligência também, naturalmente, à sua consciência, à sua vontade, para que a pessoa comece a fazer um caminho a partir daí. Como é que escolhem, dividem os temas? Tem algum livro que vos orienta, alguma coisa? Claro, o percurso está todo feito, né? Digamos assim, é um percurso que está todo pensado, nós não inventamos nada, já vem todo, digamos assim, num pack. Portanto, os temas estão em livro, mas estão em vídeos. Sim. E, portanto, nós até, no princípio, cada um convidava as pessoas para dar os temas. Hoje não, porque os temas foram todos tão sintetizados. Às vezes eram 40 minutos, ou coisa assim, no princípio, agora são 25 minutos, e dados de uma forma tão bela em vídeo, que as pessoas gostam muito dos vídeos. Sim. Então, eles são dados. A gente põe o vídeo, as pessoas veem, depois o padre ou o responsável faz um apanhado em 5 minutos no final do vídeo, destacando alguns aspectos que foram ditos, e depois o resto é feito nas mesas, na discussão entre as pessoas que ouviram o vídeo. Sim. Como é feita então a abordagem a nível temático? Portanto, as pessoas ouvem o vídeo, as pessoas primeiro têm a refeição, não é? Sim. É um dos ingredientes primeiros. Então começa à mesa. Começa à mesa, não é? A mesa é muito uma importante bela no Alfa. refeição. Como Jesus fez, sempre que queria tocar alguém, era à mesa. E nós começamos à mesa. Aí vive-se a fraternidade, o acolhimento, aí a confiança, porque o Alfa é dirigido a pessoas muitas vezes distantes Sim. da igreja, que vêm às vezes desconfiadas, que Claro. é que eles querem aqui. E então a refeição, comida em comum, começamos a ver que afinal somos todos iguais, e portanto a refeição faz entrar na confiança que permite depois ouvir melhor tudo o que é dito. E depois, portanto, na mesa, as pessoas ouviram o tema e há a discussão, há o animador que lança para a mesa uma ou duas perguntas para discussão. E toda a discussão é muito livre. Cada um fala ou não fala, como quiser, diz o que quer, tudo o que eles dizem é bem-vindo. Não há ali uma verdade dogmática. Sim. Nem há julgamentos. Nem julgamentos. A gente só agradece a opinião da pessoa. Obrigado por ter dito o que pensa. Mesmo se o que ela disse pode parecer alguém assim, um bocadinho fora, sem grande sentido, mas isso é o que ele pode pensar. Tudo aquilo que as pessoas pensam é bem-vindo e o que dizem é bem-vindo. E isso agrada muito às pessoas, que as ouçam. Algumas pessoas dizem, foi a primeira vez que na igreja alguém me ouviu, não é? E, portanto, é muito importante que as pessoas tenham uma oportunidade de dizer o que pensam e, quando dizem o que pensam, depois também os ouvidos começam a funcionar. Depois a pessoa depois está mais disponível para ouvir, porque também pode ser ouvida. Não é? No fundo, o que acontece no Alfa é o que acontece na nossa família, quando nós nos sentamos à mesa, Claro, exatamente. em que partilhamos a mesa e acabamos que partilhamos, conversamos, às vezes choramos, às vezes rimos. No fundo é o que vai acontecendo no Alfa. Aprende-se a fazer essa experiência de família, porque a igreja quer ser uma família. Foi isso que Jesus pensou. Sim. E por isso é que eu falei há bocado em transformação cultural. As pessoas, quando fazem o Alfa e entram na paróquia, depois, são construtores de uma visão nova de igreja, nova, não é assim tão nova como isso, de uma visão familiar da igreja, porque a igreja é a família dos filhos de Deus, pretende ser uma família, e por eles levam esse aspecto, às vezes uma igreja envelhecida, onde nem sempre se tem esse dinamismo familiar. Durante quanto tempo é que decorre este percurso? O percurso leva 10 semanas. São 10 sessões, digamos assim. Tem uma sessão zero inicial para queres vinde e vê-te. Vinde ver como é que é, sem se comprometer. Sim. É um jantar festivo,
onde aqueles que fizeram o percurso Alfa anterior vêm trazer com os novos que foram convidados, e portanto é muita gente nesse dia, e portanto tem também um tema sobre o sentido da própria vida, há mais vida para além disto, não é? E depois já então são as 10 sessões, os que se inscrevem para fazer o percurso, têm 10 sessões com um fim de semana a meio, em que a gente vai para uma casa de retiros, para Fátima ou para outro lado qualquer, e aí passamos um fim de semana que é sobre o Espírito Santo, é a experiência do Espírito Santo, se quisermos, é a efusão do Espírito Santo. Nós falamos quem é o Espírito Santo, qual a obra do Espírito Santo, como ser cheio hoje do Espírito Santo, como fazer a experiência do poder do Espírito Santo na nossa vida. Então oramos por cada pessoa para que ela perceba o Espírito Santo. É uma experiência admirável para as pessoas. De facto, como podemos dizer que é o cair por terra como Saulo. E depois tem um quarto tema no domingo, que é sobre como agora viver o resto da minha vida. A partir disto que eu experimentei, como agora vou viver como cristão, como construir o homem novo, como plasmar agora em mim o homem novo a partir de Cristo. Sim. E é um tema, digamos assim, já sobre a moral cristã, que é muito bonito. Joana, suponha que eu e o meu marido pertencemos ao Alfa. Qual a estrutura que é seguida em cada sessão do percurso? Bom, como o Padre Jorge já explicou, o Alfa funciona assim em todo o lado. Naturalmente nós temos a nossa adaptação, mas basicamente é isto. Um primeiro momento de acolhimento, um momento de jantar. Sim. Por norma nós fazemos jantar, mas pode ser qualquer outra refeição. Na experiência que nós temos em São José, é jantar com depois o visionamento da sessão, do tema do dia, e depois a partilha. E no final, novamente, chá e bolos. Porque, de facto, as relações criam-se à mesa, nós somos portugueses. É verdade. E, portanto, uma das coisas que gostamos é, de facto, de estar a conversar e com alguma coisa para picar, ou para um chazinho no final da sessão, porque torna ali a coisa muito mais acolhedora. E, portanto, colocou uma questão interessante. Eu e o meu marido, de facto, toda a gente é bem-vinda no Alfa. Casais, não casais, pessoas solteiras, divorciadas, toda a gente, mas nós pedimos muito, ou gostamos muito que venham em família, ou seja, não que viesse só com o marido, mas que viessem os filhos também, porque nós também temos para os crianças. Pois é, que giro. Que muitas vezes fazem uma experiência tão boa, melhor que os pais, e que são eles a dizerem à sexta-feira: mamãe, hoje temos que ir ao Alfa, hoje é Alfa. E, portanto, eles não deixam os pais, mesmo que as pessoas às vezes estejam mais desanimadas ou mais cansadas, são os próprios filhos a dizer: não, vamos lá porque temos lá os nossos amigos. Portanto, também isso é uma coisa, a mim parece-me diferente, e também dá aquele sentido de pertença e de família que hoje em dia faz tanta falta. Margarida, falaste há bocado da tua experiência com o Alfa, um bocadinho. Como é que foi? Como é que tu estavas antes de fazer o Alfa? Como é que ficou a Margarida depois de fazer o Alfa? É assim, sem dúvida que fazer o Alfa foi uma experiência transformadora, até porque, como eu disse, eu tinha acabado de chegar a uma cidade nova, onde eu não tinha propriamente família, onde eu não tinha propriamente amigos, e fazer o Alfa veio num momento da minha vida em que eu senti a transformação interior a acontecer, ou seja, eu acho que foi uma experiência que foi um despertar da minha fé, da minha espiritualidade, o início aqui de uma caminhada. E depois é muito este sentimento de família e de pertença e comunidade, porque eu encontrei, neste caso na paróquia de São João Batista, porque foi lá que fiz o percurso, mas eu sinto muito que é isto que se vive no percurso Alfa, encontrei este sentido de família e de comunidade, porque o facto de nós convivermos, o facto de serem partilhas tão intensas, porque são temas muito importantes da nossa vida, e nós no dia-a-dia andamos tão acelerados que não paramos para pensar sobre eles, e o facto de nós nos abrirmos neste nível de intimidade com as outras pessoas faz com que criemos aqui este sentimento de família e de comunidade, e sem dúvida que foi muito enriquecedor, porque depois nós nas partilhas e com o outro nós crescemos também muito. Então é este despertar da espiritualidade, é este caminho da fé, um bocadinho renovada aqui, criativa, livre, alegre, e este sentimento de comunidade e de identificação. Padre Jorge, qual a ligação do Alfa às paróquias? Como é que ele se insere? Como é que ele se integra nas paróquias? E como é que ele faz com que as pessoas se aproximem da comunidade?
o percurso Alfa digamos assim, é uma ferramenta que é dada à paróquia, quer dizer, que a paróquia pode aproveitar para fazer aquilo que hoje a Igreja tanto diz. Hoje os bispos, o nosso episcopado português, em documentos úteis, até para as crianças, etc., fala da importância do que é fundamental o primeiro anúncio, porque nós em Portugal fomos um país católico durante muito tempo. As pessoas não nasciam católicos porque ninguém nasce católico, mas nasciam numa família católica e aqui iria por tradição. Mas hoje a tradição já não funciona, porque hoje ou as pessoas encontram pessoalmente Cristo por digamos assim, por alguma experiência que fizeram, ou então rompe-se a tradição e não temos cristão. E por isso é fundamental haver nas paróquias evangelização para levar ao anúncio com Cristo. Ora, o que muitas vezes acontece nas nossas paróquias é que existe catequese. Sim. Mas a catequese é já um degrau à frente. Dar catequese a quem ainda não encontrou Cristo é como estar a semear em cima do cimento, não é? Porque o coração não está aberto, não está receptivo. E, portanto, não vale a pena estarmos a fazer catequese de adultos ou outra catequese qualquer, se primeiro não se fez um trabalho de preparação do terreno através do primeiro anúncio. E o Alfa é, por isso, uma ferramenta extraordinária para começar tudo numa paróquia. Eu vejo que muitas vezes, mesmo católicos, já o são há muito tempo, mudam muito quando fazem percurso Alfa. É como se fosse uma descoberta da fé cristã. Sim. Eu tive uma pessoa que era catequista há 50 anos que disse que quis fazer o Alfa. Mas porquê é que você faz o curso Alfa? Você já é cristã há tantos anos e tal, e dá testemunho da fé. Mas eu gostava de fazer hoje tantas novidades. E ela fez. E depois disse, Sr. Padre, eu parece que não era cristã. Eu nunca não sabia rezar sem ser Pai Nosso e Ave Marias. Agora não sou capaz. Agora eu tenho que... brota de dentro a oração. Portanto, há experiências, uma experiência nova que se faz quando se experiencia Cristo. Por isso o Alfa é, de facto, uma ferramenta que se oferece às paróquias e comecem a evangelização na vossa paróquia e têm aqui uma ferramenta que vos é dada para usardes bem e depois, naturalmente, que não é só o Alfa. O Alfa é o princípio. Sim. Mas depois é preciso que a paróquia pense, e a seguir, o que é que nós temos para oferecer a esta gente que tem sede agora e que quer mais. Depois tem que haver também estruturas para acompanhar, para propor, porque depois a pessoa ganha este sentido de pertença de que falta a Margarida e quer pertencer. Mas primeiro ela, digamos assim, fez esta experiência e agora quer continuar a pertencer à paróquia e está aberta a que lhe proponham serviço na paróquia e continuar o seu aprofundamento, que é muito importante, o aprofundamento da fé, porque o Alfa não faz tudo. Claro. O Alfa é o primeiro anúncio, mas depois... É o semear. Sim, exatamente. Que é para depois desabrochar. Sim. Por exemplo, imaginem que há pessoas que querem fazer o Alfa. Como é que elas podem... Onde é que elas têm que dirigir? Como é que elas têm que fazer? Sim. Portanto, nós temos muitas formas de divulgação. A melhor é o convite pessoal. Boca a boca. Boca a boca. A cultura do convite é aquilo que nós tentamos desenvolver muito na paróquia, que os paroquianos se habituem a convidar, porque nós na Igreja Católica não temos muito essa cultura. É verdade. Não é? E então, muitos paroquianos já aprendem a convidarem pessoas para fazer o percurso Alfa. Sobretudo aqueles que o fizeram têm mais facilidade, e mesmo assim não é automático, é preciso às vezes insistir, que tragam os seus amigos. Sim. Isso é o que funciona mais. Quer dizer, a maior parte das pessoas que vêm foi porque algum amigo que fez o percurso Alfa as convidou. Mas depois o padre também, na missa, convida os que lá estão. Claro que nós gostamos muito que o convite brote, sobretudo, fora da missa. Isto é, fora da igreja, porque queremos atingir aqueles que não vão à igreja. Embora, como disse, os da igreja também precisam muito de fazerem. Mas é verdade que é boa as duas coisas. Temos que ir às periferias e tal. O que é mais difícil, temos mais, mesmo lá nas nossas paróquias, há muito mais facilidade em convidar aqueles que estão ali à volta da igreja, que ainda vão a certas coisas, que vão pedir os batismos para os filhos, que andam na catequese, bem precisam, mas às vezes temos mais dificuldade em ir para aqueles que já lá não vão, os das periferias. É um esforço contínuo a convidar aí, não é? Mas pronto, é assim que a coisa funciona. E depois já também as redes sociais, temos muitas redes sociais a funcionar
E, portanto, hoje o Alfa em Portugal já está difundido por toda a parte. Basta dizer que este ano foram 6.000 pessoas que fizeram o percurso Alfa em muitas paróquias já do norte a sul do país e, portanto, é uma marca, entre aspas, é uma marca que vai sendo conhecida. E depois o Alfa funciona muito bem, está muito bem feito hoje a nível de quase de marca publicitária. Está feito tudo muito bem para que seja conhecido, com tudo aquilo que é a exigência hoje de uma ferramenta moderna, atraente, e o Alfa tem todos os materiais. Aliás, é uma da sua visão, é a Igreja merece o melhor, não é? E por isso tudo é feito com beleza, com, digamos assim, com perfeição, para ser atraente. E por isso os jovens são também atraídos por esta experiência. Pois é, a primeira parte do nosso programa já chegou ao fim. E acredito que aí em casa deve estar colado ao ecrã, então fique connosco para a segunda parte para ficarmos a conhecer um bocadinho mais deste belíssimo trabalho evangelizador do Alfa. Até já! E estamos na segunda parte do nosso programa Manhã Viva. Assim que está a ligar neste momento um santo e feliz Natal, Jesus nasceu. Que nós possamos glorificá-lo e bendizê-lo e que ele possa verdadeiramente nascer nos nossos corações e nas nossas casas. Hoje estamos a falar sobre o percurso, o percurso Alfa, os cursos Alfa, que têm crescido aqui em Portugal de uma forma assim muito rápida. Eu ainda me lembro quando começou e de repente, de norte a sul do país, estão a decorrer estes percursos Alfa. Pois é, eu nem me despedi da Margarida, mas ela já saiu na primeira parte. Desde já, muito obrigada pela tua presença. E temos aqui a Maria. A Maria. Maria. Quem é a Maria, para quem está lá em casa? Quem é a Maria? Então, sou a Maria Silva, tenho 26 anos, sou fisioterapeuta e estou a coordenar neste momento na Unidade Pastoral de São José e São João Batista, em Coimbra, o percurso Alfa Jovens. Iniciei lá, no percurso adultos, mas depois iniciámos, a convite do Padre Jorge, um novo percurso Alfa, destinado aos jovens e jovens adultos, acaba por abranger várias idades. Então nós temos o percurso Alfa destinado a todas as pessoas, depois temos para as crianças, para os adolescentes, sim, para os jovens e para as prisões. Para as prisões? Sim, ai, é um percurso Alfa que tem frutos admiráveis na mudança, e aí são mudanças mais tocantes, porque às vezes pessoas do mundo do crime, etc., que quando encontram Cristo, é uma vida... São aqueles testemunhos que nos fazem chorar às vezes, não é? Por ver quando eles falam, não é? E temos também os casais. O curso para casais. Curso para casais, sim. Que também... Nasceu do Alfa, embora já não, digamos assim, dirige-se mais ao casal e à vida em comum, enquanto o Alfa dirige mais à conversão pessoal de cada um. O Alfa dirige-se à conversão do casal, isto é, não é tanto uma conversão no aspecto da fé, mas é na conversão no aspecto da relação, do amor entre eles. De que forma é que este percurso é uma forma de nós nos ligarmos aos outros? É todo. Tal como se dizia há pouco, a primeira coisa que as pessoas veem quando chegam ao Alfa, por norma, é um sorriso. E deve ser assim, porque de facto o tal sentido de pertença e o tal sentido de família é isto que nós queremos passar, porque é isto que verdadeiramente nós sentimos. E quando eu digo nós, eu estou a falar da equipa, que eu falo relativamente a São José, eu tenho a sorte de fazer parte de uma equipa fabulosa, de gente que está de alma e coração ao serviço de Cristo. E, de facto, a primeira coisa que as pessoas veem quando chegam é os nossos rostos. Sim. E, por norma, os nossos rostos têm um sorriso. E, às vezes, basta um sorriso para que as pessoas esqueçam o cansaço, as tristezas, o trânsito, tudo. E, a partir daqui, se constrói uma amizade. Reparem, tudo na vida, nestas relações, nós também devemos ser amigos
de Cristo Sim. e amigos uns dos outros. E, portanto, começa por aqui. A primeira coisa que as pessoas veem palpável é a amizade. Também a amizade que há entre a equipa, Sim. a amizade que há entre todos nós e, portanto, há ali alguma coisa de diferente. E isso atrai. E, portanto, sim, é uma ferramenta fantástica para haver ligação aos outros, porque acabamos por ter, ligar-nos uns aos outros e por inerência, ligarmos-nos a Cristo, porque é isto que nós queremos. Nós queremos levar os nossos convidados a conhecer Cristo, a fazer a experiência pessoal com Cristo, como dizia há pouco o Padre Jorge. Mas isso passa pelo irmão do lado, Sim. não é pelo Cristo lá em cima, longe, não, é pelo irmão do lado. Pelo Cristo está no irmão. Exatamente, exatamente. E, portanto, sim, é esse sentido de família, ligação. No intervalo fazia-vos a pergunta, a pessoa faz o percurso alfa e depois tem encontros, como é que funciona? Acho que isso é importante também para que as pessoas lá em casa conheçam. Portanto, o percurso termina, o percurso alfa termina, e como disse, nós fazemos um encontro depois mais para explicar às pessoas o que é que a paróquia oferece como possibilidade de eles continuarem o seu crescimento. Então apresentamos as células paroquiais de intervenção, que são pequenos grupos de pessoas que se reúnem semanalmente ou quinzenalmente na casa do responsável, ou de uma pessoa que ofereceu a sua casa, ou na paróquia, e aí eles vão construindo. Eles têm sempre uma mentoração em conjunto, têm sempre uma partilha de como é que foi a semana, os aspectos, como é que ele próprio viveu a sua fé e evangelizou, também tentou evangelizar, e depois há um tema pequeno que é dado, que é o que o pároco envia para todas as células, e depois há também, se a pessoa precisa, uma oração por eles, se eles andam a precisar, e pedem Sim. oração aos irmãos, que rezam por outros, e assim vão aperfeiçoando. E depois a cada pessoa é convidada também a ter um serviço na paróquia. E de facto, como temos a adoração permanente, a pessoa pode ter uma hora por semana na cadeia de adoração, mas pode estar no coro da paróquia, pode ser catequista. Depois, o compromisso na paróquia vai ajudar os irmãos a estarem presentes. Muitos deles são chamados para a equipa alfa, porque a equipa precisa continuamente estar também em renovação. Sim. Nós não queremos que as pessoas fiquem no alfa eternamente. Claro. O alfa é uma passagem, podem lá estar 3 ou 4 anos a servir, mas depois vão passando e vão entrando como líderes na paróquia, porque a paróquia precisa de uma liderança contínua em muitos grupos. Ora, o alfa forma líderes, a equipa de animação é uma equipa de formação contínua de líderes. E depois eles, depois de terem servido no alfa, vão ser líderes, vão ser responsáveis, animadores de outros grupos na paróquia. E é isso que se pretende, e já vai acontecendo, coros, catequese e muitas outras, alfa, cursos de casais. Sim. São quase todos todos fizeram o percurso alfa e agora são responsáveis do curso de casais. Células, os responsáveis das células fizeram todos o alfa. Portanto, o alfa é um fermento de animadores futuros na vida da paróquia. Portanto, sim. O alfa é apenas o lançamento depois. O alfa é, como disse, dá essa vida à paróquia. Sim. Maria, como é que estão organizados o percurso dos jovens? Quem pode fazer parte? Então, o percurso Alfa Jovens é muito idêntico ao Alfa Adultos. Nós costumamos dizer que temos uma parte, e peço desculpa, mas uma parte mais de ingrediente de diversão. É o ingrediente principal. Um dos, mas para começar. Então, e o que é que quer dizer com isso? Há um quebra-gelo, há um karaoke no início, há algo que vai trazer aqueles jovens a juntarem-se, a conhecerem-se e a conhecerem-se fora de conversas aí a seguir mais sérias. É um momento inicial. Podemos também brincar um bocadinho mais com as comidas e dar-lhes aquilo que em casa podem não ter, ou seja, pizzas, cachorros quentes, McDonald's ainda não chegámos lá, estamos lá perto, mas podemos variar ali um bocadinho mais e tornar a sessão um bocado mais animada inicialmente, mas de resto continua tal como nos adultos, com o tema. Existem 2 séries, existe a série adultos, que nós por acaso em São José e São João Batista utilizamos a série adultos, mas até aos 15 anos existe uma série para jovens. Sim.
os temas são os mesmos, só que a forma como são abordados é que é ligeiramente Sim. diferente. O público-alvo é diferente, por Claro. isso, claro que seria diferente. E depois o resto continua, temos os grupos de partilha. Nós temos o nosso alfa, estamos a fazer dos 16 aos 25 anos, por isso qualquer jovem, quer esteja a terminar o secundário, que vai estar ali Sim. nos 16, entrada na faculdade, fazemos esse acompanhamento durante o percurso, por isso qualquer jovem pode inscrever-se. Então, está feito o convite, não é? Tu que és jovem que nos estás a ver, ou se alguém tem algum filho, ou assim, dê-lhe a conhecer o percurso alfa, porque eu acho que é muito giro. Os jovens hoje precisam de ter algo que os agarre e que tenha essa também diversão, esse chamariz para eles se encontrarem com Jesus. E acho que é interessante. No online, quando tivemos, durante a Pois, pandemia, tivemos o Alfa Online. Não pararam. Nunca parámos. Nunca parámos. Isso é que é O Alfa fantástico. Jovens, então, teve jovens de todo o país. Então, aqui de Santa Catarina da Serra, era muitos jovens de Santa Catarina da Serra. Nós tivemos internacional. Foi atenção. internacional. Nessa altura foi Sim. internacionalização. E foi a pandemia pode ter quebrado muita coisa, Sim, muita claro. gente, todos parámos, mas aí houve esse ponto a favor de, ok, o online, vamos chegar a todo lado. Inclusive a pessoas fora do país. Eu lembro-me de um senhor de Cabo Verde, por isso conseguiu-se chegar até aí. Sim. Por isso a pandemia nesse Foi bom. aspecto Teve um lado deu positivo. essa Está parte. positivo. E por falar em pandemia, vocês a nível online, as refeições faziam cada um na sua casa? Como é que... A refeição existe, tem Sim. que existir. Sim. É óbvio que no online nós não conseguimos partilhar, mas fazíamos sempre questão de fazer um brinde, Ai, com que um giro. chazinho, com um bocadinho de bolo, Sim. porque precisamente também para isso, para haver também esse bocadinho desse ingrediente que para nós é importante de partilha, partilha também da mesa. do pão, partilha Sim, também do sim. pão. Porque isso é importante porque as pessoas, mesmo em casa, elas tiveram que fazer não, temos que fazer a refeição, tiveram que parar para preparar. Isso é muito, Sim. é muito giro. Os oradores do Alfa, agora é em vídeo, mas tem alguma escolha específica dos oradores? Como é que funciona? Não, portanto, os vídeos vêm-nos do São- internacional, Sim, que são muito belos. Toda a gente admira os vídeos e gosta tanto Muito deles que já não pensamos, porque no princípio nós sim. Escolhíamos oradores nossos, muitas vezes o padre e outros leigos também faziam, vários, mas muitas vezes fugia-se um bocadinho ao tema. Sim. Às vezes o leigo, que a gente fugia um bocado ao tema, porque aquilo está feito para ser aquela mensagem, Sim. não é? E se foge ao tema, depois a mensagem pode perder-se. porque aquilo é um contínuo, não é? Sim, É uma sim, sim. sucessão. A gente costuma dizer que o Alfa é assim como uma espécie de um puzzle, em que cada sessão é uma peça do puzzle. Se E falta- as sessões todas são o rosto de Sim. Cristo, vivo, ressuscitado, etc. Mas se falta uma peça do puzzle, ainda se consegue perceber o rosto. Se faltam 3 ou 4 peças, o rosto fica desfigurado, não é? E, portanto, era importante que tivesse aquilo. Agora, isso permite que seja tudo feito com beleza, para tornar aquilo, digamos assim, mais próximo, não tão virtual. Então, cada percurso Alfa é acompanhado por um padre. Ele, no final do vídeo, digamos assim, em 3 ou 4 minutos, faz uma síntese daqueles aspectos mais Sim. importantes para ficarem na memória das pessoas. O que é a série Alfa? É isto. É isso, Tem a são ver séries, com- são os vídeos. Os filmes. vídeos, Sim. ok. Contem-nos algumas das histórias que mais vos marcaram. Acredito que fizeram a vossa experiência com o percurso Alfa, mas que se calhar já vos chegaram pessoas que tiveram uma transformação assim, que vocês ficaram assim, meu Deus, realmente és tu o dono do Alfa. Testemunhos que vos marcaram e que vos surpreenderam. Tem algum que podem partilhar Posso, connosco? por exemplo, em São João Batista, uma senhora que tinha tido um divórcio que tinha sido muito traumático. A pessoa estava numa depressão, queria morrer, e um dia disse-lhe para ela ir à paróquia de São João Batista. E eu convidei-a para o percurso Alfa. Hoje ela é animadora no Alfa, hoje ela vive uma felicidade. Toda a família foi transformada, os filhos, etc., porque a mãe se curou. Verdadeiramente foi uma cura
que apanhou o seu ser total. Ela não era praticante, de longe da fé, e ela encontra o Cristo de tal forma que o filho um dia lhe disse, e ela até já testemunhou aqui uma vez em fato, que o filho disse: "Oh mãe, no meio do mal, foi um bom, o teu divórcio até foi um bem, porque a nossa família é muito mais unida, muito mais feliz, desde que Cristo veio para a nossa casa." Portanto, o Alfa trouxe a felicidade a uma família na depressão Sim. e quase na morte. Sim. Eu posso partilhar que, por exemplo, com jovens, muitas vezes as mudanças, e uma pessoa pode não estar com um problema visível, e hoje em dia é tão comum falar de saúde mental. Sim. Os problemas não são assim tão visíveis, mas nota-se uma apatia nos jovens, nota-se uma falta de rumo, e isso é das maiores mudanças que conseguimos ver com os jovens, que é finalmente de, ok, tenho por aqui um caminho, notar que estão mais confortáveis com o outro. A verdade é que, como falámos há pouco, a pandemia quebrou um bocadinho estas relações, então o retomar e o encontro novamente com outras pessoas traz isso também e traz uma nova confiança. Lá está, como dissemos, são jovens dos 16 aos 25, por isso estão naquela fase de incerteza. Não é que não tenhamos sempre uma fase de incerteza, mas a verdade é que é a fase de o que é que eu vou fazer daqui. Sim. É uma fase difícil para muitos, todos já passámos por lá. Então ver, ok, eu tenho aqui uma pessoa ao meu lado que está na mesma fase que eu. Está a passar pelo mesmo, por coisas semelhantes. Então nota-se uma mudança na forma de estar com o outro e depois de confiança, que acho que é uma palavra-chave no Alfa, que é o sabermos confiar. E é mais assim que noto as mudanças nos jovens. Aliás, a Maria levantou aqui uma questão. Há duas palavras, vinha pouco a partilhar isso, que eu acho que definem bem o Alfa. A primeira é liberdade, a segunda é respeito e confiança. Liberdade porque nós somos todos livres de estar, de não estar, de falar, de não falar. Liberdade é a palavra-chave ali. E o respeito mútuo, confiança em Deus e uns nos outros. E, de facto, com isso, nós vemos transformações brutais nas pessoas que nos passam pelas mãos, às vezes mesmo ao longo do percurso. Das coisas mais pequeninas, por exemplo, é, de facto, a mudança do rosto, a mudança do sorriso. Um sorriso que não existia, por acaso, concretamente, no percurso passado, vi uma convidada, uma senhora, que era muito fechada, era difícil chegar-lhe. Não é que ela não fosse simpática, não é isso, mas muito reservada. E no final, principalmente depois do fim de semana, o sorriso daquela cara, o sorriso daquele rosto, já convidava a ir. E falo só dou mais um exemplo concreto, que tem a ver também com vidas transformadas. Na nossa equipa, neste momento, está um casal que estava há anos, na altura estavam a fazer o Alfa, mas não tiveram... Estava há anos a tentar engravidar, não estavam a ter sucesso, estavam numa fase de desânimo, não propriamente desespero, mas de desânimo, de quase encarar como perdido. Sim. E numa das sessões do Alfa, dos temas que uma das perguntas, outra coisa, todos os temas do Alfa, todas as sessões são uma pergunta, e depois cada um responde como for. Uma das perguntas é: Deus cura ainda hoje? E nesse tema, a sessão da cura, nós também rezamos uns pelos outros para que haja uma determinada cura para aquilo concreto que a pessoa precisa. E no caso concreto, hoje temos cá o Tiaguinho, que é o nosso bebê milagre, que resultou depois portanto, por vida transformada, temos a vida do André e da Sandra e agora temos o Tiago connosco e estamos muito felizes por ele. Ai, acredito. Depois tem havido batismos de adultos, tem havido casamentos, muitos crismas de adultos, tem havido casamentos de pessoas que estavam a viver juntas ou casadas civilmente, mas que não sentiam necessidade de casarem catolicamente. E às vezes a gente pensávamos até que eles eram casados catolicamente, vemos dizer que eles não eram. E depois já fiz casamentos só com eles e com os filhos e o padre, e mais ninguém. É o casamento católico. E coisas tão simples como agora tenho vontade de ir à igreja, de ir à missa
à semana. Ai, que Sim. giro. Por Até à exemplo. semana. Então, o que eu vejo que está a acontecer com o Alfa é um verdadeiro Pentecostes na igreja, Mas que bem posto. não é? Pelo Sim. que eu estou a ver, Sim. porque... Pode, Jorge, como é que imaginava que o Alfa ia ter esta repercussão toda? Não, quando comecei, não. Aliás, eu pensei em trazer o Alfa para a minha paróquia. Sim. Não é? Depois aconteceu que eu estava a fazê-lo, o primeiro, e um dia convidei, eu era arcipreste de Cantanhede, e o Dom Manuel Pelino, que era bispo de Santarém, foi lá à minha casa e eu disse que nessa noite tinha o percurso Alfa. E ele já tinha ouvido falar. Tinha lido uma revista qualquer, Alfa. Ah, tens que falar nisso. E um dia havia aqui em Fátima um encontro de responsáveis de catequese adultos a nível nacional, e eu vim cá, a pedido dele, porque ele era presidente da Comissão Episcopal da Educação Cristã, falar aos catequistas de adultos sobre o percurso Alfa. Eles ficaram tão deleitados com o que ouviram que nós precisamos é disto. E então ele pediu-me que orientasse um fim de semana de formação para os catequistas de adultos sobre o percurso Alfa. E isso aconteceu em Viseu, no Centro Pastoral de Viseu. E a partir daí o Alfa entrou a nível nacional, começou noutros, Sim. lentamente, não foi Sim. assim depressa, Claro. mas uma pessoa começou em Setúbal, e etc. E depois começou já a sair fora das paróquias, a partir daí, pronto, começou a... Como é que fica o seu coração ao ver que, pronto, já está a nível nacional e ao ver tantos frutos nas paróquias, esta explosão, não é? Porque podemos dizer que o Alfa gerou essa explosão nas paróquias, frutos, pessoas que estão inseridas na paróquia, pessoas que voltaram, que não tinham essa vida na paróquia, não tinham essa vida em Deus e que de repente viveram essa conversão. Claro, só é o motivo da ação de graças. Embora eu saiba que Deus, sempre a sua obra, fala através de pessoas pecadoras e frágeis. Se não fosse eu, seria outro, qualquer. Deus chama pessoas para fazer avançar a sua obra, e eu foi quase por acaso que aconteceu assim, e portanto Deus serviu-se de mim para lançar esta pequena faúlha, mas se não fosse eu, seria outra, de certeza absoluta. Não é? Sim. Qual a razão para vocês fazerem grupos pequenos dentro das próprias sessões e não serem grupos maiores? Então, num grupo grande, as pessoas são anónimas. Não há a Sandra ou o Padre Jorge. Num grupo grande são as pessoas da Assembleia. Num grupo pequeno somos cada um de nós individualmente. E é possível conhecermos, é possível trocarmos as nossas experiências, e aí sim é possível abrirmos designadamente no que à nossa vida diz respeito. Porque basicamente é isto, não é? As pessoas... Os temas que as perguntas que fazemos nos vídeos que vemos, dirigem-se à nossa vida concretamente. Ou seja, interpela-nos sempre a pensar o que é que aquilo me diz a mim a respeito, o que é que eu especificamente tenho a dizer sobre isso. E é completamente diferente eu dizer para uma assembleia gigante que estou com uma depressão ou que não consigo. Claro. Certo? Mas se estiver em família, se estiver no meu grupo pequenino, não há problema nenhum. Aliás, uma das regras também do Alfa é que tudo o que se passa no grupo pequeno fica no grupo pequeno. É como na família. Exatamente. Não sai para lado nenhum. Isto é rigorosamente verdade. Ou seja, mesmo a falarmos uns com os outros até a equipa, às vezes porque partilharmos as vitórias e as tristezas uns dos outros, mesmo se partilharmos ou pedirmos oração para algum dos nós, não se diz que aquela pessoa disse isto ou aquilo. Não. Aquilo que acontece nos grupos, fica nos grupos. E, portanto, isso permite à vontade, uma liberdade, uma liberdade muito E o maior. respeito também. E o respeito. E a confiança. Um percurso pode ser feito com 300, 400 pessoas. Exatamente. Nós não fazemos, não temos essa gente, mas em Londres acontece, com 400 e 500 pessoas até. Mas, de qualquer maneira, não é uma multidão. Ou melhor, é uma multidão, mas cada pessoa se encontra com o seu grupo. E é aí que faz a vida. Portanto, nunca é anónimo. Porquê? Porque existem os pequenos grupos. Se não houvesse os pequenos grupos, aquilo seria uma massa que ninguém conhecia. Portanto, o pequeno grupo é que torna o percurso personalizado. E único. E nem todos teriam a possibilidade até de partilhar as histórias, se fossem tantos, Claro. ou à vontade. Que isso nota-se já em grupos pequenos, já às vezes não é na primeira sessão, não é na segunda, normalmente já é na terceira que eles falam. Sim. Por isso, em grupos pequenos facilita um bocadinho.
Nosso programa está mesmo na reta final. Uma mensagem muito breve lá para casa. Hoje, dia de Natal, é uma alegria estarmos aqui e o que eu posso desejar, nos tempos tão conturbados como temos vivido, com guerras, com inflação, traz tanta preocupação a tanta gente, o receio do futuro, o receio com as alterações climáticas. Nós ouvimos nesta noite, de 24 para 25, na noite de Natal, estas palavras do profeta: o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Essa luz é deste menino que brilhou e que veio ao mundo para ser a luz do mundo. E quando esta luz entra nos nossos corações, muda as trevas da nossa vida, muda as trevas do mundo. O que nós precisamos é que a luz dele entre no coração da história, no coração do mundo, mas isso começa pelo nosso próprio coração. É homens transformados que transformam o mundo. O mundo não se transforma aleatoriamente, começa por nós. E por isso que neste Natal cada um de nós acolha este que é o Alfa, que é a luz que brilhou no mundo para que o mundo seja salvo. Muito obrigada pela vossa presença e força aí no percurso Alfa. Obrigado Um projeto muito bonito e muito belo. E você aí em casa, por que não fazer este percurso? Faço-lhe o convite aqui. Faça esse percurso, procure, que com certeza tem uma página de internet onde se poderá informar. Por que não fazer esse encontro pessoal com Jesus através do percurso Alfa? Saiba que pode ver este programa no nosso canal do YouTube. Até ao próximo programa, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.